Fala aí, povão de meu Deus, como é que vocês estão? Tudo bem? Pode parecer que foi um jogo meio sem história aqui do Barcelona contra o Villarreal, mas não foi não, viu? Tem algumas coisas pra falar. Já vou começando pedindo pra vocês deixar like, essas coisas, brincando. Ah, bom, se quiser deixar, pode deixar. Mas amanhã eu vou fazer vídeo respondendo perguntas de vocês, então podem, quem está assistindo isso na quinta-feira ainda, vai lá no meu Instagram, vou deixar a caixa de pergunta e vou fazer isso na sexta-feira durante o dia. E no aplicativo do Cruzeiro também vai ter vídeo analisando alguma situação do Cruzeiro, que eu não vou dar spoiler aqui, mas também quem for cruzeirense ou quem simplesmente quiser seguir as análises do Cruzeiro, baixa o aplicativo do Cruzeiro para me seguir por lá. Olha só, acho que o Barcelona reagiu bem contra o Villarreal, tá? É um time que não é fácil de ganhar, que não é fácil de marcar. Olha na temporada passada como é que na Liga dos Campeões conseguiu resistir bem e ganhou do Barcelona aqui. Um bloco de... parece um time de FIFA, 2 linhas de 4, 2 atacantes, bem defensivo e que é muito difícil de atacar essa equipe do Unai Emery. O Barcelona teve paciência no primeiro tempo para conseguir rodar a bola de um lado para o outro e entrar, e depois que o Lewandowski consegue fazer um domínio inacreditável, né? Porque é um cruzamento forte, que ele de letra domina, já limpando o goleiro e zagueiro, e finaliza. Depois daquilo ali, abre a porteira e o Barcelona constrói uma vitória muito tranquila no primeiro tempo. No segundo tempo, se fosse uma luta de boxe, o árbitro teria dito parado a luta e mandado eles se atacarem, porque não acontecia absolutamente nada, mas aí dá para entender. Tanto do lado do Barcelona como do lado do Villarreal, é muito jogo, é um calendário muito pesado. Então, sempre que dá para você administrar, ou o Villarreal que não tinha força para atacar, o Barcelona administrar a vitória, é prudente para não machucar jogadores e tal, e para você ter força já na próxima partida, porque isso vai a cada 3 dias sem parar até a Copa do Mundo. Por que eu acho que tem mais história do que aparenta ter esse jogo? Para começar, as mudanças do Xavi. Ele mexe em meio time em nomes, mais a função do Frenkie no meio campo, né? O Frenkie de Jong tinha jogado como meia, jogou como volante. Tira o Eric, coloca o Marcos Alonso, tira o Baldé, coloca o Jordi Alba, tira o Busquets, coloca o Frenkie por ali, coloca o Gavi no meio, tira os 2 pontas, Rafinha e Dembélé, coloca Ansu Fati e Ferran Torres. Por um lado é rotação, o Barcelona vinha de jogar com o tal do 11 de gala, né? Os 11 considerados titulares muitas vezes nas últimas semanas, e aí o Xavi muda para dar também ritmo para os outros jogadores e para não colocar sempre os mesmos e tal, até um risco de estourar os caras. E por outro lado, os jogadores que vinham jogando não vinham bem. Então também você dá a chance a outros, e se esses caras aproveitarem a chance, eles podem continuar jogando. E eu acho que isso tem que acontecer. Frenkie de Jong, por exemplo, como 5, foi muito bem, o primeiro tempo dele é bastante bom, tem que continuar. Eu acho que em jogos que o Barcelona vai atacar mais do que defender, o Jordi Alba ainda é o melhor lateral. Eu acho que defende muito mal o Alba, mas quando o Barcelona vai mais atacar do que ser atacado, ele é o mais útil para atacar os adversários. E eu acho que os pontas também com Ansu Fati e Ferran Torres é uma boa maneira de fazer com que Rafinha e Dembélé vejam um pouco de fora e possam ter uma chance de melhorar, de ver como é que os outros estão, de entrar no segundo tempo, de mudar alguma coisa. Hoje funcionou o time com Ansu Fati e com Ferran Torres. Então acho que foram positivas as trocas que o Xavi fez, algumas vaias já desde que saiu a escalação para as tais das vacas sagradas. Um pouquinho para Sérgio Roberto, um pouquinho para Jordi Alba quando foram escalados, e no segundo tempo um pouquinho para Busquets e muitas vaias para o Piqué, quando tocava na bola também. Os caras estão vivendo essa primeira situação aqui. Acho que a torcida escolheu quem são os jogadores que ela considera culpado, quem são os jogadores que vai vaiar. Quando o Frenkie de Jong, por exemplo, saiu, ele foi muito aplaudido e teve umas vaias pro Busquets quando entrou. E pro Piqué ficou bastante claro, a torcida inclusive respondeu, né? El Barça somos nosotros. O Barcelona somos nós, então tipo assim, não ataquemos os nossos. Foi a resposta que parte da torcida. O Gol Norte, que fica ali do lado, que é a torcida mais barulhenta, meio que uma torcida organizada do Barcelona, foi a resposta que deram para não vaiar o Gerard Piqué. Então o Barcelona conseguiu vencer um jogo que podia ser complicado, com muitas mudanças, e que deu para a gente perceber, por uma muito boa presença do público, 73 mil pessoas, quem é que a torcida considera culpado, cantaram o nome do Xavi também, quem é que a torcida considera inocente das últimas derrotas muito pesadas do Barcelona por aqui. Além disso tudo, Lewandowski chegou a 16 gols já, é 20 de outubro, já tem 16 gols em 13 jogos. Na temporada passada, Memphis e Aubameyang terminaram como artilheiro com 13 gols. Olha a diferença já do que fez o Lewandowski para o que fizeram na temporada passada os outros atacantes do Barça. O problema é que, de novo, tem muito jogador do Barcelona que não passa a sensação de que vai levar perigo. Os laterais do Barcelona, os próprios meias, dá a impressão de que num contra um, ou de que se não receberem uma muito boa condição de finalizar, não levam perigo. Quem leva perigo, quem a toda hora você fala, se bobear vai marcar, é o Lewandowski e um pouco o Ansu Fati também. O Barcelona precisa ter mais jogadores que gerem sensação de perigo no seu adversário, que encarem, que vão para cima,
para poder surpreender, para poder ter mais alternativas de jogo mesmo. Próxima partida é aqui de novo, contra o Athletic Clube de Bilbao. Aqui não se fala Bilbao, e não se fala Atlético de Bilbao pouco, tá? Mas Barcelona e o Bilbao, por exemplo, como curiosidade para vocês, é uma coisa que não se fala por aqui. É Athletic Clube que eles usam por aqui. É isso, meu povo. Acho que eu falei tudo que eu tinha previsto de falar. E no próximo vídeo eu também pretendo falar tudo que eu preveja que eu vou falar. Um abraço para vocês, boa noite. Amanhã já tem mais. Então agora vocês podem curtir e tal, porque me ajuda bastante por aqui e eu gosto. Muito obrigado, viu, gente? Boa noite.